Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos dando início ao nosso encontro de hoje e eu queria pedir que vocês autorizassem, por favor, no chat a gravação. Então, pessoal, hoje nós temos aqui no nosso encontro a professora Marta Maia, que já virou nossa sócia de aulas, porque ela e o Ricardo vêm nos acompanhando há alguns semestres, né, Henrique? E a gente sempre avalia, assim, e exatamente por conta do retorno da turma, o quanto tem sido rico, e a gente não tem te abandonado por isso, Marta, porque os alunos ficam trazendo as questões que você destaca até o final do curso, isso vem muito forte nos trabalhos, então a gente sabe o quanto é importante, essa discussão é importante. Então, eu já queria mais uma vez te agradecer pela sua participação, porque você, enfim, com certeza vai ser uma tarde de muito aprendizado, como tem sido. Sei que a Marta é uma pessoa super ocupada, e para conseguir um horário na agenda dela tem que ser com muita antecedência, e hoje quase que ela não consegue, porque são muitas coisas, mas que bom que ela pôde estar aqui conosco. Então, seja muito bem-vinda. Quero também dizer para a turma, nós temos aqui a Renata, que é professora do município do Rio, e tem alguns professores também aqui do município do Rio. Sejam muito bem-vindos, é um prazer conversar com vocês aqui hoje nessa tarde. Agora eu vou passar para o Henrique, e aí depois Marta, e a gente começa, tá bom? Vamos lá, Henrique. Deixa eu ver se eu consigo um espaço aqui para falar com vocês. Bom, quero só registrar meu agradecimento que eu fiz antes de iniciar a gravação, agradecer a professora Marta por estar aqui conosco novamente. É sempre muito bom essa conversa que ela propõe para a gente. No semestre passado, acho que foi semestre passado, eu não consegui participar ao vivo, mas depois eu assisti a gravação e, assim, apesar dela ser nossa sócia, como a Gabriela falou, a cada semestre a gente tem discussões diferentes e pertinentes, importantes, então eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito, muito produtiva e muito legal para a gente trocar sobre esse assunto tão importante, que é a perspectiva de datas comemorativas, né, e a questão do currículo na educação infantil, enfim. Estou adiantando um pouquinho já o assunto, mas acho que vocês já sabiam que a aula era sobre isso, né? Enfim, fica o meu agradecimento também, desejar as boas-vindas aí para o pessoal do EDI Hugo Ossione, não é isso? Hugo Ossione, e para todo mundo ficar à vontade, a gente vai conversando. Obrigado. Marta, você se apresenta? Me apresento. Obrigada, Gabi, obrigada, Henrique, obrigada à turma, vocês. É um prazer estar aqui, eu gosto muito de poder ter essa conversa, e acho que é muito legal. E tem essa coisa, a gente acaba se enrolando com as coisas. Eu dei um susto na Gabriela hoje, logo de manhã cedo, já acordei com a notícia que eu não sabia se conseguiria estar aqui, porque eu fiz uma sobreposição de atividade, mas aí depois a gente viu que o horário permitia. Bom, eu sou Marta Maia, professora da UF, há muito pouco tempo, sou uma professora aposentada da Rede Municipal de Niterói, lugar que eu trabalhei por 18 anos, muito feliz, trabalhei lá na rede privada e outros lugares. E aí, prioritariamente com educação infantil, mas também com ensino fundamental, com EJA, e fui pedagoga também da rede, e nesse período tinha sempre um incômodo, me acompanhava um incômodo em relação às datas. Eu não sei se eu contei isso das outras vezes, mas eu sempre conto assim que geralmente as pessoas vão fazer um mestrado e ficam procurando um tema. Isso é muito comum, isso não é de nenhum desmérito, mas é muito comum que a pessoa queira fazer um mestrado e tenha que pensar, mas aí o que eu vou discutir no mestrado e tal? Eu tive um processo contrário. Eu tinha um tema me incomodando e a minha única saída era fazer o mestrado para tentar responder as minhas questões, que era justamente por que a gente tem a presença tão enfática ainda
das datas comemorativas na educação infantil e nos anos iniciais. As minhas pesquisas foram na educação infantil, mas a gente sabe que também é uma presença forte nos anos iniciais. Eu, inclusive, depois do mestrado, eu voltei a trabalhar com ensino fundamental e eu fiquei muito surpresa como é que encontrei nas escolas de ensino fundamental, na escola que eu trabalhei, em outras com quem a gente dialogava, uma presença muito massiva das datas e, na maior parte das vezes, com uma defesa enfática dos professores pela manutenção das datas. Eu vou colocar na tela, vou colocar os slides na tela para a gente ir conversando, e vou tentar fazer uma fala corrida, assim, porque sempre, eu fico sempre, não tem isso, tem aquilo, a gente fica sempre na dúvida do que deixar de fora da conversa. E aí eu vou passar esses slides onde eu vou estar falando, vocês me interrompem sempre que quiserem, claro, mas eu vou tentar fazer rápido, exatamente para a gente poder conversar. E depois eu vou passar rapidamente uma série de fotos de uma situação contemporânea, atualíssima, que está acontecendo agora, esses dias, que eu acho que potencializa muito essa discussão, essa conversa que a gente vai ter. Tá? Então, vou pedir licença a vocês aqui para colocar os slides, e vocês sabem que eu não vou ver vocês, né? Aí, Gabriela, me ajuda, Henrique, se aí alguém quiser falar e eu não estiver vendo, tá? Já apareceu para vocês? Já. Já? Sim. Então, marcos e datas na infância, pensando o calendário na escola, né? Bom, de antemão, a gente defende o uso do calendário na escola, a gente vai até falar sobre isso, né? Mas o que é um calendário na escola, né? O que importa constar num calendário, e eu não estou falando do calendário escolar, estou falando do calendário da turma, do cotidiano, né? O que importa constar nesse calendário? Geralmente, o que consta nesse calendário são as datas comemorativas do calendário civil e religioso, né, do calendário oficial. E aí a gente problematiza por que é assim. Para começar, a gente já vai dizer assim, bom, primeiro, lembrar que a gente não está trazendo a verdade, né? Não existe uma verdade, existe uma análise da realidade, existe uma análise, um recorte da realidade que a gente estuda. Então, o que eu trago é o recorte dos estudos que eu fiz e continuo fazendo. Até porque cada vez que eu tenho essas conversas, isso sempre alimenta e vai alterando um pouco a minha perspectiva, né? Mas, do nosso ponto de vista, o trabalho com datas comemorativas, ele tem 3 E's, né, básicos. É uma escolha, a gente entende que faz o engessamento e o empobrecimento do currículo. É uma escolha porque a gente não trabalha com todas. Eu vou mostrar a vocês um volume de datas que eu consegui selecionar num pequeno grupo de escolas da pesquisa de mestrado. Ela faz o engessamento. E aí as fotos que eu vou mostrar no final vão ajudar a gente a pensar nesse engessamento. Por que trabalhar os assuntos em datas e não a qualquer momento? Por que eu coloco numa data específica e aquele tema pode estar acontecendo ao longo do tempo e ele fica esquecido porque ele tem o seu momento específico do calendário para ser trabalhado? E o empobrecimento, porque todo currículo, ele é um recorte da realidade, não cabe tudo no currículo, por mais amplo, dialógico que ele seja, ele é sempre um recorte, e a gente vai entender que o recorte pelas datas, ele empobrece, porque como ele engessa ali, como ele tem um critério de escolha, que é adultocêntrico, a gente vai falar um pouco disso, fica um universo de coisas do lado de fora, né, da escola, fora desse currículo, que muitas das vezes são as coisas que iam enriquecer o currículo. Então, a gente entende que essa normalização e normatização pelas datas, ela é empobrecedora do currículo. E a gente entende que esse trabalho faz parte do que a gente chama de naturalização de práticas pedagógicas. Aquele sempre foi assim. Aquilo que muitas das vezes a gente... e eu trabalhei com professores, eu tive uma professora, trabalhei como pedagoga com professora que dizia isso. A gente fazia um debate sobre educação infantil e ela dizia assim, isso que você propõe, eu aprendi na faculdade. Ela dizia assim, eu aprendi na UERJ. Eu estudei isso tudo na UERJ. Mas quando eu fui trabalhar na primeira escola, as pessoas valorizavam outras coisas. E aí eu cheguei lá e comecei a fazer o que elas faziam. E deixou de se perguntar o porquê. Então, o trabalho com datas, a gente viu nas pesquisas que tem muito a ver com isso. Sempre foi assim, todo mundo faz, o que tem?
Só eu que não vou fazer? E essa naturalização, ela é sustentada num tripé de religião, nacionalismo e tradição. Da religião, a gente precisa lembrar que o início da escolaridade formal no país começou com os jesuítas, né? E aí fala assim, mas você está falando de 1549? Gente, na perspectiva histórica, isso foi ontem, né? E isso, o Luiz Antônio Cunha, né, que faz uma discussão, um estudo sobre a questão da laicidade, ele tem um texto que ele vai dizer assim, que é uma história que se mantém entre aproximações e afastamentos. Ele vai dizer que a religião no Brasil, ela nunca se afastou, nunca se ausentou da discussão da educação, inclusive lá, né, no Planalto, na discussão de lei, na discussão do Conselho Nacional, há uma presença, a gente fala hoje da bancada da Bíblia, mas antes da gente ter esse nome, essa nomenclatura para designar um segmento da Câmara e do Senado, sempre houve uma presença muito forte das igrejas, das religiões, de algumas religiões, que mantém esse olhar religioso sobre a educação. E a religião, ela tem a educação pela religião, ela vem de uma pregação de uma moral, através do convencimento e da repreensão. Toda religião tem, de uma forma ou de outra, uma moral a ser ensinada, onde você é convencido ou repreendido, porque se você não cumpre, há um Deus que castiga, há uma punição posterior, cada religião tem uma designação para isso, mas sempre tem. Então, não é pela racionalidade, não é pelo debate, não é pelo questionamento, é por internalizar aquilo que é dito, aquilo que está posto. Então, é uma perspectiva que não ajuda a educação a se repensar, né, e a formação de sujeitos críticos pensantes. A religião tem uma presença muito grande ainda na educação, mesmo nas datas que não são oficialmente religiosas, porque mesmo que elas não sejam religiosas, elas carregam uma moral que muitas das vezes atende a uma moral religiosa. O nacionalismo, a gente tem muitas datas patrióticas, né? O nacionalismo, que o patriotismo é a religião da pátria, a definição de patriotismo é a religião da pátria, que é uma necessidade que acontece de fazer com que os cidadãos amem a sua pátria, né? Esse país enorme, disperso, que é invadido, colonizado, que é colônia há muito tempo e que depois se torna independente, mas ainda monárquico, vira república. Tornar esse país, que foi sendo construído nesse processo, geralmente não pelo interesse do próprio povo que aqui vivia, é preciso criar uma sensação de unidade, de irmandade entre nós. E isso se faz com o civismo, com o patriotismo, com o nacionalismo. E isso é muito presente, se faz muito presente na escola através das datas. E a tradição. Um argumento muito comum para trabalhar com datas é de que é uma tradição. É uma tradição da escola, é para se manter a tradição. E aí, eu fui estudar no doutorado, né, porque eu saí do mestrado com essa palavra muito forte nas respostas que eu tinha na pesquisa. E aí eu fui buscar, então, afinal de contas, qual era a importância da tradição nisso. E aí a gente tem dois conceitos próximos, assim, de tradição. Tradição, e aqui, gente, um conceito raso, tá? A gente não está trazendo um aprofundamento que nem dá tempo. Mas tradição, a grosso modo, é aquilo que uma sociedade ou grupo elege para não ser esquecido. Aquilo que a gente olha, vocês, essa turma olha e diz assim, isso é bom, isso é importante, a gente quer lembrar disso. Então, a gente vai manter isso vivo, a gente vai manter isso para os próximos que chegarem, saberem da nossa história, que a gente tinha isso aqui, que a gente viveu essa experiência. Então, é o que uma sociedade elege para manter vivo na memória. E aí, Hobsbawm, é um famosíssimo historiador do século XX, importantíssimo, ele vai construir um conceito de tradição inventada, que é oriunda do nacionalismo. Ele vai estudar isso na formação
do nacionalismo suíço, quando a gente vai ter aquela construção do Estado-nação e dos Estados-nação, e que tem essa coisa assim de povos que eram completamente distantes, porque eram formados por grupos dispersos, clãs, ducados, né, separados, sem relação. Lembra-te, sim, que o homem era preso à terra, né? Era preciso criar essa noção de união, né, perante um soberano único. Toda aquela terra dispersa tinha um soberano único. Então, era preciso que as pessoas se conformassem como povo único. E aí, ele percebe que surge a tradição inventada. E o que é a tradição inventada? Lembra que eu falei assim, essa turma XY 2021.1, tá? Turma XY 2021.1 tinha o hábito de, ao entrar na tela, porque foi um tempo de telas, tinha um cumprimento para todo mundo saber que só quem estava na tela era das turmas XY 2021.1, não tinha penetra. E aí isso virou uma tradição nessa turma. Em 2021.2, essa turma seguiu fazendo isso, em 2022.1 também, em 2022.2, isso virou uma tradição desse grupo. E esse grupo se formou, e quando se encontrava nas reuniões pedagógicas pelas redes, esse grupo fazia esse mesmo cumprimento, que era uma identidade desse grupo, e mantinha essa memória, essa lembrança. Aí na Unirio, Gabriela um dia contou para outra turma, daqui a 5, 6 anos, que tinha essa turma que fazia isso. E aí o pessoal achou legal, achou que isso podia virar um cumprimento-chave da turma de pedagogia. E aí começou a trazer, gente, houve uma turma nessa faculdade que no tempo que a gente estava em pandemia, na tela, tinha esse cumprimento, e isso se torna uma tradição nessa universidade, porque esse grupo assim quis. Ok. A tradição inventada é assim, daqui a 10, 15 anos, a pedagogia está muito dispersa, e aí Henrique resolve se candidatar a coordenador do curso e precisa fazer uma unidade para poder trazer esse pessoal para perto, porque senão as pessoas nem votam. Desculpa, tá, Henrique? Eu tinha que usar um exemplo, tinha que ter um nome conhecido. Marta, pior que o Henrique está na coordenação, hein? E aí, Paulo, tá vendo? Nem sabia disso. Pois é. Nem usou esse artifício, mas vou te dar uma dica para a próxima, olha só. Então, como é que a gente vai fazer para juntar? Chama os professores, gente, se os alunos não votarem, a gente não rola. Vem uma intervenção, a gente tem que trazer a galera, pode ser pelos melhores motivos. Então, vamos inventar uma coisa para unir, né? Aí Gabriela fala, vocês lembram que tinha aquela turma que fazia? Vamos, então. Aí cria-se uma história em torno disso, uma certa mitologia em torno disso, olha, porque aquele cumprimento e tal. E qual o problema disso? Porque a gente vai fazer uma reunião, uma grande mobilização em memória daqueles alunos que aqui lançaram esse cumprimento, que era a marca da pedagogia e tal, né? E aí faz um grande evento e renasce isso. O dia 15 de março, que foi o dia do evento, vira o dia do cumprimento tal, quando os alunos se encontram, tem uma grande atividade, até acadêmica, mas onde os alunos têm um protagonismo no campus. Pô, legal, isso não foi ruim. Não, isso não foi ruim. A questão a primeira é uma tradição original, que são as pessoas, os usuários daquilo, né, que os orgânicos daquilo, que trazem isso como tradição. A outra é alguém que olha de fora e diz, isso é bom virar tradição, isso nos ajuda, isso tem um outro objetivo, além da própria tradição, tem um objetivo político, financeiro, de popularidade, seja o que for, e pode ser até um bom motivo, mas é um motivo que não é dessa população, é de alguém que olha para ela e resolve instaurar. Essa é a diferença entre tradição e tradição inventada. E aí a gente vai ver que boa parte dessas datas, elas têm a ver com uma tradição inventada, com uma tradição que é de cima para baixo, né? E a tradição inventada, ela precisa de hinos, ela precisa de vultos, ela precisa de momentos históricos para isso. A gente tem uma tradição, um vulto da tradição, um vulto histórico da tradição inventada, muito popular, muito conhecido.
Quem vocês acham que pode ser? Fala aí uma pessoa, uma referência histórica, um sujeito histórico muito conhecido na nossa história, que é uma tradição inventada, que cabe no conceito. Ninguém chuta? Tiradentes? O próprio Tiradentes. Tiradentes é o exemplo mais clássico de tradição inventada que eu conheço na nossa história. Por quê? Tiradentes, ele é um mártir, né? Ele é um mártir. Ele foi mártir sempre? Ele foi herói sempre? Vão lembrar da história dele? Ele foi um traidor da coroa. Ele queria independência, ele queria revolta. Ele foi morto, esquartejado, suas terras foram salgadas, para ele ser esquecido. A terra salgada é não só salgar a terra, você sabe que salga a terra para não nascer nada, né? Então tem um efeito prático, fale, né? Porque salga a terra, nada nasce, não serve para nada durante um bom tempo. Mas salgar a terra tem um efeito simbólico, né? Para que as suas ideias, a sua passagem seja esquecida. Então, as terras de Tiradentes foram salgadas para que ele fosse esquecido, depois de ter sido exemplarmente tomado como exemplo, né? Exemplarmente como exemplo foi horrível, mas exemplarmente morto, né? Pelo poder. E aí, Tiradentes não era herói, ninguém cultuava essa imagem. Mas na República, como é que um povo que, bem ou mal, gostava de ter um rei, de ter um imperador, de ter um representante da monarquia europeia, de alguma maneira gostava, tinha uma relação já naturalizada com isso, cresceu, nasceu assim, como é que vai, de um dia para o outro, tirar esse respeito e essa quase idolatria e obediência deste sujeito monarca para um presidente? Como é que você faz essa passagem? Você precisa de artifícios para fazer com que a população siga de um para o outro, até porque não foi exatamente uma revolta popular. Então, você precisa criar os símbolos, hino, bandeira, histórias, músicas de nacionalistas, várias coisas, e os vultos históricos. Então, Tiradentes, ele é trazido lá do porão do esquecimento da monarquia para se tornar um ídolo republicano. Então, isso e vai se tornando presente. E a gente vê que há um conjunto de datas afeito a isso. No nosso entendimento, há datas que nos levam a pensar sobre as tradições inventadas que são criadas à medida que há necessidade de buscar estabilidade no mundo cada vez mais instável. A gente começa a ter dias de várias coisas. Por exemplo, quando a gente tem desestabilizada a figura da paternidade, não tem mais dia dos pais. E aí, a da maternidade fica discutível, e há uma mudança, né, na organização das famílias. Aí as escolas trabalham com o Dia das Famílias, que não foi criado por isso, ele tem um outro sentido que a gente até vai falar se der tempo. Mas as escolas se apropriam disso, tornam um currículo, tornam um calendário de um currículo, para trabalhar com aquilo que parece que está em risco. Algumas pessoas vão dizer, mas a gente trabalha o Dia da Família para trazer as diferentes configurações de família. Mas outras pessoas vão querer trabalhar o Dia da Família exatamente para fortalecer o olhar conservador de família. Né? A gente faz, algumas vezes a gente faz a contramão disso, mas o objetivo é para trazer um conceito de família, conservador. Datas também são criadas e passam a incorporar o calendário civil para dar respostas a novas demandas sociais e políticas. Essas datas vão sendo incorporadas ao calendário sem que isso passe necessariamente por um debate e uma reflexão por dentro da escola. Cria-se o Dia do Amigo, o Dia da Fraternidade, vários dias vão sendo criados e as pessoas vão trazendo isso para se tornar um calendário. E o grande problema não é só se tornar um calendário, é se tornar um calendário sem um debate, sem uma reflexão por isso. Elas vão sendo instituídas e vão sendo incorporadas. A gente hoje tem um grande fazedor de datas, que é o Facebook. Tem o dia do irmão mais velho, o dia do irmão mais novo, o dia do irmão do meio, o dia do sobrinho, o dia da tia, tem dia para tudo, dia do abraço,
Porque o Facebook precisa dessa movimentação, o algoritmo precisa dessa movimentação, que a gente acorde de manhã e mande mensagem para todos os 1.455 amigos que a gente tem no Facebook. Movimenta, aí aí entram as propagandas no meio e tal, isso é o mercado. Isso acontecer é do capitalismo, isso virar currículo é uma outra coisa. E isso a gente vai vendo que as escolas vão incorporando muitas dessas datas. Em relação ao nacionalismo, e aí a gente lembra a religião da pátria, formar um povo patriótico, um povo que ame a esta pátria, e a gente lembra assim, e aí, gente, não há uma crítica às religiões, né, mas há uma análise sobre isso. Em nome de uma religião, em nome de uma divindade, seja qual for ela, a humanidade matou e morreu ao longo dos milênios aí, né? A humanidade, a gente vai usar como exemplo mais icônico do momento o Afeganistão, né? De um governo que é movido, que se confunde com a religião. Mas a gente tem aí assim, mata-se, morre pela religião. Quando você traz isso para o patriotismo, mata-se, morre pela pátria. Se o Afeganistão é um exemplo hoje mais radical disso, mesmo quando você tem uma separação entre igreja e Estado, entre religião e Estado, a parte do Estado que trabalha na lógica do patriotismo é de uma religiosidade, é de morrer pela pátria, né? Morre-se pela pátria como morre-se por uma divindade. E aí, na relação de nacionalismo, infância e escola, eu trouxe aqui um recorte de um jornal de 1927. É isso mesmo, 1927. Para trazer um registro que eu acho muito importante para quem pensa escola. Do jornal Minas Gerais e trazido de Veiga e Gouveia, que são historiadores, né, história da educação. E aí está na imprensa. O dia de hoje, pois, Dia da América e da Criança, é o dia da escola, é o dia do lar, é, sobretudo, o dia dos patriotas, que tem muito a esperar da infância brasileira, em cujos coraçõezinhos palpita viva e forte a imagem da pátria. Vou ler de novo. Olha o dia, olha a data, 1927, dia 12 de outubro. O que é o dia 12? O que se comemora no dia 12 de outubro neste país? Dia das Crianças. Dia das Crianças. E de Nossa Senhora Aparecida. Mas, no caso aqui, a gente está falando do Dia das Crianças mesmo. Que eu acho que é anterior até o Dia da Nossa Senhora Aparecida. Confesso a vocês que agora eu não tenho certeza sobre isso. Ao feriado, sim. Mas ao dia, a devoção do dia, eu não tenho certeza. Mas, olha só, o dia de hoje, que é o dia 12 de outubro, e aí esse recorte de jornal está falando de crianças. O dia de hoje que eles estão falando não é o dia da Nossa Senhora Aparecida, é o dia das crianças. É também o dia da América. Por que é o dia da América? Dia 12 de outubro. É o dia que Colombo chegou à América. E isso não é coincidência. O dia de hoje, pois, Dia da América e Dia da Criança. Primeiro Dia da América e depois Dia da Criança, e é Dia da Criança porque é Dia da América. Vou dizer para vocês por quê. Esse dia, ele é criado, é devotado ao dia 12 de outubro, o Dia da Criança, num congresso médico, de médicos higienistas, que se aproxima de médicos eugenistas. E aí, se vocês forem ver o que é o eugenismo é o princípio da raça pura, né? De apurar a raça, tornar a raça pura. Então, cria-se o Dia da Criança, que tinha como objetivo criar uma cultura e políticas de proteção da criança, sim, de que as crianças morriam e morrem nesse país de disenteria. Morria-se muito nesse país, a gente historicamente tinha uma taxa de mortalidade típica da Idade Média. Quando a gente estuda o conceito de infância, que vai ver que lá as crianças morriam muito cedo, não sei o quê, tem um vídeo, eu não sei se vocês conhecem, eu até tenho o link, Gabriela, se você quiser, A Invenção da Infância, que é um curta, premiadíssimo,
que vai mostrar, assim, a gente está falando de a invenção do conceito de infância, na Idade Média Europa. Eu quero. Eu vou te dar, é impactante, eu adoro esse vídeo. E vai mostrar Brasil, Nordeste, anos 90. O mesmo quadro. É tudo anjinho, virou anjinho, tem 13 filhos, fiquei com 2, Deus deu, Deus tirou. Aquelas coisas bem... E que a gente viu se modificar, mas que voltou, né? Agora, com a fome, chegou voltou, né? A ser companheira. Então, tinha um sentido de uma proteção da infância, mas não era de qualquer infância. Tem aqui, é o Dia do Lar, uma menção à família tradicional, sobretudo, o Dia dos Patriotas. Então, é de uma infância que vai amar e defender esta pátria, que tem muito a esperar da infância brasileira. Então, é um conceito de infância brasileira que a gente não tinha, que estava sendo construído, em cujos coraçõezinhos palpita viva e forte a imagem da pátria. Então, é a criação dos novos brasileiros, amantes da sua pátria, defensores da sua pátria. Porém, neste conceito de infância, vamos pensar qual era a carinha dessa criança? Fisicamente, como é essa infância que eles estão aqui querendo proteger e defender? Eu acho que a criança era branca, né? Branca. A cultura... Eu estudei um autor que ele vai falar das ondas nacionalistas no Brasil. Uma é mais cultural, a outra é mais legal, mais legalista e tal, mas, de qualquer forma, que as ondas nacionalistas, elas geralmente, elas visam embranquecer esse país. Isso é um sonho das classes dominantes desse país desde sempre, né? Chamar o índio de insolente e colocá-lo para escanteio, manter o negro escravizado, acabou a escravidão, mas o mantém na subalternidade. Esse ainda, eu li isso aqui semana passada numa escola, que uma pessoa dizia assim lá no microfone, isso é muito atual, podia ser no jornal de agora. Sim, podia ser no jornal de agora. De criar uma juventude obediente aos deveres da pátria e numa lógica embranquecedora. Veiga e Gouveia vão falar que, nessa época, criou-se toda uma política de aparato e produção de uma ideia de infância, né? Um ideal de criança civilizada, e aí, gente, a gente está falando de uma civilidade que foi até então aos moldes europeus, né? E que, nesse momento, por que o 12 de outubro, dia de Colombo? Porque é um momento que, política e economicamente, o Brasil está se afastando da Inglaterra e se aproximando dos Estados Unidos. Brasil, colônia portuguesa, independência, vira subordinado da Inglaterra economicamente. A gente tem as empresas inglesas já trazendo a produção industrial para o Brasil e tal, a infraestrutura feita pelos ingleses do Brasil, água, luz, trem, era tudo empresa de ingleses, e nesse momento os Estados Unidos se fortalecendo como potência, aí o Brasil se aproxima dos Estados Unidos para só trocar de subordinação, né? Então, havia um interesse dessa elite em se aproximar, em fazer um aceno para os americanos. Olha, estamos contigo, nós estamos até homenageando o dia de que Colombo chegou aqui e conhece o Novo Mundo. Então, havia um ideal de criança civilizada, com hábitos e valores homogeneizados. Então, havia uma cultura para ser implementada nessa infância. Ignorando e invisibilizando aquilo que era a cultura popular, a cultura de onde essas crianças vinham, né? E aí, nesse momento, elas acusam que se revelou para muitas crianças a sensação de fracasso social e cultural. Para quais crianças? Aí a gente vai falar aí de fracasso escolar, vai falar de subalternidade, marginalidade. Está aqui um pacote, que não é só culpa da escola, mas a escola tem um grande papel nisso aqui, de ajudar a construir esse fracasso social e cultural. E, gente, isso interessa muito às classes dominantes, porque para ter uma classe dominante, há que ter classes subalternas, né? Para ter exploradores, há que ter explorados.
e aí elas vão dizer do não pertencimento ao conjunto das crianças para o qual se comemorava o dia. O dia tinha endereço certo para algumas crianças. Eu gosto de trazer isso porque o Dia das Crianças é uma data, a Semana das Crianças, é uma data que as escolas têm muito apego, por diferentes razões. E aí eu gosto de contar isso porque eu sempre digo o seguinte, nenhuma data é inocente, nenhuma data está solta no mundo, nenhuma data é dada por acaso. Ela tem uma história, um contexto, um princípio político, ideológico, econômico por trás dela. E aí, uma questão é essa, é saber qual é a origem da data para saber o que você está fortalecendo sem querer. Mas eu vou ressignificar a data. Você, isoladamente, não vai ressignificar a data que está posta no imaginário social. E a outra coisa, que é uma provocação, no ano letivo de 200 dias, quando eu tenho um dia da criança, eu estou dizendo nas entrelinhas que os outros 199 não são da criança. São dias do adulto. São dias do trabalho adultocêntrico, na perspectiva do adulto. Salva aquele dia para a gente dar liberdade à criança. Aí naquela semana se brinca, faz teatro, canta, dança, chupa picolé, come doce, não tem horário para as coisas. Aquilo que, tirando o excesso de doce, é aquilo que a gente queria que acontecesse nos outros 199 dias. E aí, no meu mestrado, eu juntei o plano de ação de 5 escolas de ensino fundamental que tinham educação infantil. Então, são datas que estavam num e no outro. E eu encontrei 63 datas comemorativas. Não é que uma escola trabalhasse com 63, tá, gente? Juntando de 5 planos, de só 5 planos. Eu encontrei 63 datas comemorativas. Dá para fazer uma data a cada 3 dias letivos. Então, dá para trabalhar só com data. A pessoa pode chegar e trabalhar só com isso, vai trabalhar a beça e achar que fez muito bem. Mas naquele contexto que a gente falou, da escolha, do engessamento e do empobrecimento. Eu dividi em religiosas, cívicas e morais e de conhecimentos gerais. Só para fins didáticos mesmo, fins de estudo. As datas religiosas, elas são poucas. Elas geralmente são só Páscoa e Natal. No município que eu estudei, também Corpus Christi, porque nesta cidade, Corpus Christi era um evento importante. Elas são em menor número, elas são só 3. O que tem? São só 3. Pois é, mas elas aparecem em todos os calendários. Todo calendário que trabalha com data, toda escola que trabalha com data tem Páscoa e Natal, pelo menos no seu calendário. Se remetem a feriados, e aí fica aquela tentação, as pessoas dizem assim, como é que eu vou explicar o feriado? A gente explica o feriado, quanto que é, sem trazer o proselitismo religioso, inclusive porque a escola é laica, o Estado é laico, embora a gente tenha dificuldade em cumprir isso. Então, a gente não pode fazer proselitismo religioso. E quando eu explico a Páscoa para as crianças, trazendo aquilo como uma verdade, é proselitismo religioso. Quando eu trago o Natal, dizendo para as crianças que aquilo é uma verdade, é proselitismo religioso. O que eu estou dizendo? Que é mentira? Não. Eu estou dizendo que é verdade para alguns, mas não é verdade para todos. Alguém deve estar pensando assim, mas o Natal é universal. Pergunta para o budista se o Natal é universal. Não é. É do seu universo, não é do universo, né? Então, e essas datas, elas pertencem ao tronco religioso judaico-cristão. Católicos, evangélicos, seja qual for, a origem é a mesma, do tronco religioso judaico-cristão. Logo, não são datas que contemplem as religiões afrodescendentes, né? Que faz parte. Por quê? Lembra que o dia que havia um nacionalismo, há um nacionalismo para embranquecer e trazer uma cultura, uma civilidade que foi europeia e é americana, uma civilidade capitalística, uma civilidade liberal, de uma lógica, de uma organização econômica e política. Então, essa forma de pensar, trazer essas datas, é uma forma de trazer essa cultura como natural, como universal para as crianças. Elas possuem uma moral e uma prática religiosa que impregnam as datas. Mesmo fora destas datas, que impregnam as práticas, mesmo fora dessas datas, a gente tem muito comumente uma prática religiosa velada na escola.
Quer ver como? Vamos juntar a mãozinha e agradecer. Papai do céu, obrigado pelo nosso lanchinho. Prática religiosa. Vamos sair no passeio para todo mundo para a gente fazer uma oração. Prática religiosa. Não pode? Sim, a criança pode. Se a família dela é religiosa, seja que religião for, a criança pode. A gente, como escola, é que não pode propor, né? E voltando aqui para a história. E aí eu não explico o que é a Páscoa, eu explico o que é a Páscoa. E digo para as crianças, se elas perguntarem, se for importante para elas, que a Páscoa é importante para muita gente. Para muita gente. É diferente de dizer que é para toda a gente. Né? Essa é a diferença de não negar o assunto, não negar o conhecimento e não fazer proselitismo religioso. Elas são consideradas, esses conhecimentos que envolvem essas datas, são consideradas como um conhecimento universal, e eu ouvi isso de profissionais, que é necessário ao desenvolvimento equilibrado da criança. Alguns professores consideram que se não trouxerem o sentimento da Páscoa e não ensinarem o que é o Natal, não trouxerem essa lógica de uma fraternidade religiosa universal, que essas crianças serão desequilibradas, elas não vão se inserir bem socialmente. E a história mostra para a gente, a realidade mostra para a gente que religião e caráter, religião e boa convivência, religião e empatia, religião e solidariedade não necessariamente são sinônimos, né? E as pessoas entendem que essa imposição religiosa é algo natural e inerente ao currículo. Aí a gente lembra, a educação no Brasil começa com jesuítas, e a religião nunca saiu da educação. Então, a gente naturaliza, a gente acha que não tem como separar o cotidiano com as crianças, o currículo praticado com elas, dessa fundamentação religiosa que nos impregna. E ok, te impregnar está tudo bem, mas a religião, ela é de cunho íntimo, pessoal. Então, eu estou aqui, eu tenho uma religião. Eu estou falando com vocês e a minha religião está aqui em mim, mas eu não estou expressando para vocês a minha religião. E nós podemos trabalhar um longo tempo, a minha religião estará em mim, a sua ou a ausência da sua estará em você, e isso não precisa afetar a nossa convivência profissional, e cívica, e de civilidade, e de cidadania. As datas cívicas e morais, elas aparecem em maior número, né? E elas implicam em conhecimentos e valores relacionados à pátria, à família e à convivência social. Então, tem um conjunto da pátria, que vão ajudar a internalizar os valores de respeito, de identificação, respeito e uma certa idolatria à pátria. Alguém aqui nunca chorou quando ouviu o hino nacional? Nunca se emocionou? Alguém já ouviu, falou assim, nem ligo? Levantaram Marta, mãozinhas? Porque isso. A Sara quer falar. Marta, faz um teste. Levantaram mãozinhas? Alguém quer falar? Sim, olha só, a Sara, deixa eu só falar uma coisa para você, não sei se você não está vendo a gente, né? Você não está nos vendo, né? Você está me ouvindo, Marta? Está falhando para mim, vou fechar o microfone para te ouvir. Você está me ouvindo bem, Marta? Tô te ouvindo. Então, o que eu ia te dizer é o seguinte, acho que até que o Henrique pode explicar isso melhor, mas às vezes eu estou apresentando e eu minimizo a tela, quando eu volto eu consigo ver todo mundo e aparece para mim pequenininho ao lado a tela, porque acho que você consegue ver. Eu agora estou me vendo. Eu sei como fazer isso. Você sabe, Sara? Sei. Não, eu agora estou me vendo. Eu agora estou me vendo a apresentação. Você coloca no modo de leitura, que fica do lado do modo de apresentação. Tem um negocinho que parece uma tela puxando, e aí tem que parece livro. É o modo leitura. Lá embaixo, lá no canto inferior direito. Tem esse de apresentação e tem do lado.
Aí você vai lá no meio, tem minimizar, Marta, tem 2 quadradinhos e tem o X, que é para diminuir a tela. Aí você vai ajeitando onde você... Fiz besteira, fechei tudo. Você quer, Marta? Fechei tudo. Espera aí que eu vou voltar. Tá. Então, a Sara podia levantar a mão. Fala, Sara. Era só a pergunta do hino nacional, de quem nunca se emocionou. Eu nunca me emocionei, não. Então, você é uma exceção. Na verdade, acho que eu acabo me encaixando na questão da religiosidade e da questão do ensino laico, né? Dos feriados. Eu não comemoro nenhum tipo dos feriados porque eles ferem parte das minhas crenças. Tem várias explicações, mas eu sou muito leiga nisso, mas eu acredito, né? E aí é uma questão de princípios. Então, eu não comemoro Natal, eu não canto hino nacional, mas é uma questão à parte da religião. Então, eu acabo... Eu me identifiquei um pouco na questão dos feriados, e eu queria muito poder estudar essa parte dos dias, né? Tipo, o Dia da Família é uma ótima saída, né? E aí eu queria saber mais sobre isso também. Então, em relação ao Dia da Família, a Lohane levantou a mão também, né? Deixa a Lohane falar e a gente volta para você, tá? Então, Lohane? sobre se emocionar com o hino nacional. Eu nunca me emocionei também. Eu até queria chegar atrasada para perder essa parte, que era um saco ficar lá em pé vendo. Mas aí, no ensino médio, eu estudei no colégio militar. Então tinha tudo aquela adoração à bandeira, né? Aquele patriotismo e tal, que você tinha que parar e prestar continência no que você estava fazendo quando eles botavam lá a bandeira e tinha que parar e ver. E aí, depois de ficar um tempo lá, isso começou a me emocionar. Eu falei, gente, a bandeira é bonita, né? Que país lindo! É estranho como, dependendo do lugar que a gente, né, convive, como muda a nossa ideia, enfim, é isso. Então, Lohane, você viveu exatamente a internalização patriótica, nacionalismo, que é o civismo. Por que tem escola, no momento, essa coisa de que tem que ter escola militar? Para criar exatamente essa devoção nacionalista, tá? E aí, gente, eu não estou dizendo que, acabe com a pátria, essa é uma outra discussão, mas esse nacionalismo tal qual uma religião. Daiana levantou a mão também. Vai, Daiana. Eu volto para quem falou primeiro. Vai, Daiana. A questão do hino. Eu odiava ficar parada no pátio da escola cantando o hino. E às vezes não tinha só o hino nacional, tinha o hino da bandeira. E assim, durante os meus anos iniciais eu era da escola particular. E eu, igual a menina falou, Lohane, né, que às vezes chegava atrasada para não cantar, eu não tinha essa opção. A minha mãe me arrastava para a escola, eu não chegava atrasada, então eu era obrigada a ficar naquela situação ali. E depois, durante o segundo segmento do ensino, também tentavam, né, fazer a gente cantar o hino nacional, só que eu lembro que a maior parte dos alunos não estava nem aí. Eu era uma deles. Eu não gostava, eu sempre odiei cantar o hino nacional. Acho que mais alguém levantou a mão. Sara. Fale, Sara. Depois que eu vi o pessoal sambando no hino nacional, eu acho que deu para ver a certeza de que está tudo esculhambado. Então, mas por que está esculhambado? É uma boa pergunta. Então, vamos pensar se está esculhambado. Márcia levantou a mão.
Eu acho que para a gente gostar de uma coisa, acho que a gente tem que achar qualidades, né? Se uma coisa está ruim, a gente acaba não gostando muito. Não sei, vamos chegar lá. Quem mais tinha levantado a mão? Márcia, vai, Márcia. Então, professora, boa tarde. Boa tarde. Em relação à religião, sim, o Enem, até certo ponto, não sei se vocês sabem, antigamente as provas eram sábado e domingo seguido, agora mudou, agora é dois domingos, né, diferenciado por causa dos os alunos que são adventistas do sétimo dia, né, e isso já é um caso aí ligado à religião. E eu já leciono, então, assim, eu percebo, assim, em alguns eventos, quando tem, assim, que tem que cantar o hino nacional, até adultos, eu não sei se é por ignorar, ou por brincar, ou por levar a sério, eles não sabem a letra do hino, não conseguem cantar o hino. Então, eu fico muito triste, muito envergonhada com isso. Por quê, Márcia? Porque eu acho que deveria saber cantar o hino, porque eu sou daqueles tempos antigos, e na escola onde estudava, a gente tinha que cantar o hino. Eu nunca fui de cantar o hino, sabendo ou não, e eu vejo que os alunos mexem com a boca, mas não sabem cantar, só mexem com a boca. Não, Márcia, mas vamos pensar assim, a Antonieta debutou aqui, ela tem 2 hinos, porque ela é de outro país, ela tem 2 hinos e o dobro de datas. Então, Márcia, a gente canta hino desde pequeno na escola, exatamente para a gente desenvolver essa noção nacionalista. E aí, desenvolver ou não, não é o grande problema. Assim, é que isso não altera a nossa humanidade. Saber hino ou não saber hino não nos torna melhores pessoas, nem mais inteligentes, nem mais solidários, né? Então, assim, a única função de ter o hino é idolatria à pátria. Que, ok, a lei manda que tenha, as escolas têm que cantar o hino, tem uma lei para isso. A outra coisa é fazer o que Lohane viveu, que é tanto massacre sobre isso, que isso vira sua religião quase, tá? Então, assim, não tem problema as pessoas não saberem o hino, também como não tem problema elas saberem. Agora, essa comoção que nos causa, essa sua indignação pelas pessoas não saberem, tem a ver com essa idolatria que fazem a gente ter. Eu prefiro que as pessoas respeitem o sinal de trânsito a saber cantar o hino. Eu prefiro que as pessoas tomem vacina a saber cantar o hino. Eu prefiro que as pessoas devolvam o troco errado na quitanda a saberem trocar o hino. Entendeu? E as pessoas podem cantar hino e elas matam o outro enquanto cantam o hino. Então, não altera a nossa humanidade. Né? É a gente ter a distinção que o nacionalismo não necessariamente melhora a pátria, nos torna pessoas melhores. São coisas distintas, tá? Amanda e Sara levantaram a mão. Eu agora acho que Amanda foi primeiro, depois Sara. Vai, Amanda. Boa tarde. Boa Primeiro, tarde. eu queria agradecer essa oportunidade que, na verdade, eu vim para aula super cansada, doente, falando, ai, meu Deus, vou deitar aqui na cama e vou assistir. E foi, assim, tá sendo muito rico, na verdade, e acabei me interessando mais do que eu esperava por essa aula. Bom, eu não tinha ideia que essas datas... A Gabriela tinha até falado, né, em uma aula sobre alguma data comemorativa que mudou a visão dela, mas não me... Bom, enfim, agora parece uma discussão muito maior que eu nem sabia que existia. Enfim, voltando ao hino, isso também está dialogando muito com o meu trabalho que eu fiz para essa disciplina, que eu já comecei falando que na primeira escola que eu estudei, a gente não... tipo assim, a gente tinha hino toda segunda-feira e a gente tinha que saber o hino. E aí, quando eu entrei na minha outra escola, ninguém nem sabia o que era, sabe? Tipo, não estavam nem aí para isso, uma escola super tradicional, que foi o MOP, e aí depois, super não, né, mas bem mais tradicional do que a Eden, que foi o que eu estudei até o meu 3º ano, que, tipo, não tinham nem ideia, assim, do que era o hino. E aí depois disso e tal, no ensino médio, surgiu o hino versão funk, que era, assim, muito engraçado, não sei o quê.
inicialmente falava, ai, nossa, que horror, que falta de respeito. E aí eu fui mostrar esses dias para o meu namorado, ainda com o trabalho em mente e tal, que ele falou que não sabia o hino inteiro. Eu falei, cara, que absurdo. Ele, não, eu nem sei como começa. Aí a gente botou o hino. E eu falei, nossa, você não se emociona e tal? Ele, não acho nada demais. E eu, cara, e aí eu bateu um negócio, cara, por que eu me emociono por isso? Na verdade, eu não me emociono porra nenhuma. Desculpa a palavra. Na verdade, a minha mãe fala que se emociona, a escola falava que se emocionava, e eu senti que eu tinha que me emocionar. Então, e aí depois a gente botou a versão funk, e eu senti que era, assim, é um balde de água fria para a sociedade, porque choca ter a versão funk. E aí a gente percebe que muitas pessoas não se sentem representadas pelo hino nacional. O que é esse patriotismo? A gente aprende o hino, mas a gente não aprende a história do nosso Brasil, sabe? O que foi a colonização? O que é a invasão? Lá na primeira escola, eu aprendi que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Enquanto na outra escola, a gente trabalhou invasão, sabe? Então, muito discrepante. Então, assim, hino nacional para quem? Eu acho que essa é a questão. Amanda, você deu uma aula, tô boba, assim, encantada, obrigada, porque é isso mesmo. Você contou para a gente o seguinte, eu me emociono porque disseram que eu tenho que me emocionar. Porque, na verdade, o hino é uma música que elegeram para a gente se emocionar, elegeram para a gente se identificar como um mesmo povo, né? Então, assim, e aí, gente, contra ou a favor do hino, não é essa a discussão, é a gente entender que isso não é natural, isso é ideológico. Tá bom, mas tudo é ideológico. Então saibamos que as coisas são ideológicas, elas não são naturais. Fale, Sara. Nossa, depois da Amanda, nem sei o que falar, eu só tenho como complementar, né, porque acaba que a maioria das coisas, eu acho que tudo que acaba que internalizando que tudo que você aprende na escola é obrigação, e aí acaba perdendo valor. Eu acho que dá para associar isso também com a leitura e a escrita, né? Você entra na escola, né? Por exemplo, a transição da educação infantil para o ensino fundamental, onde você tem 2 anos de pura brincadeira, descoberta de coisas, assim, questão de aprendizados diferentes, e aí você vai para o ensino fundamental e aí você é obrigada a fazer cópia, a escrever, forçar a mão para poder aprender a escrever, a leitura também. Você não vai sair aí até você conseguir ler. Então, mas aí que a gente começa. Exatamente. E aí eu consigo associar isso, que é a questão da obrigação, né, que internaliza. Além disso. Então, no caso de e de todos os símbolos patriotas, a questão, assim, eu posso até fazer prazeroso, mas mesmo que eu posso ensinar as crianças a cantarem o hino de uma forma prazerosa, posso fazer, mas o patriotismo não permite, porque não tem que ser prazeroso, tem que ser obediente. Só que o sentido, assim, qual o sentido, né? A minha questão é a gente entender que todo esse conjunto de datas patrióticas, eles não significam que isso é para a vida ser melhor, não é para a gente viver melhor, ser mais feliz, ter um país melhor, é para sermos subservientes a uma lógica, apenas isso. E a gente pode gostar até, tem problema, tem um monte de gente que gosta, mas, inclusive que competem para colocar os filhos na escola que a Lohane estudou e que ela aprendeu a idolatrar isso, né? Mas eu queria trazer até rapidamente, eu estou preparada para ser rapidamente, o Dia da Família, por exemplo, que a Sara, acho que foi você que falou, não foi, Sara, do Dia da Família? Queria saber mais disso? Foi. Então, o Dia da Família, a origem dele não tem a ver com a questão do que as escolas fazem sobre a família, tá? O Dia da Família tem origem, eu acho que é em 1994, eu não tenho certeza, falha minha, eu tinha que ter isso melhor. Mas ele foi instituído no governo Fernando Henrique, é 90 e pouco mesmo. Por quê?
as avaliações em larga escala que são feitas ao redor do mundo, e aí eu não as defendo da forma censitária, mas tem uma coisa nas avaliações em larga escala, que é produzir dados, né? Os resultados e os questionários que são respondidos pelas escolas e pelas famílias produzem dados de pesquisa. E aí as pesquisas sobre esses dados produzidos em vários lugares do mundo vão dizer o seguinte: as crianças que são mais bem-sucedidas na escola, de acordo com aquilo que as avaliações pesquisam, porque também tem assim, o que estão perguntando na avaliação, tá? Isso é uma outra discussão, mas as crianças que são mais bem-sucedidas nos testes internacionais tendem a ser crianças que as famílias são mais participativas da sua aprendizagem. Então, o que as pesquisas vão dizer? Famílias participando da vida escolar tendem a melhorar o desempenho das crianças. Aí foi criado o Dia da Escola, porque também, ao invés de fazer isso como formação, faz isso como política de cima para baixo. Cria-se o Dia da Escola, que era o quê? Era um dia, que é em abril, se eu não me engano, que as escolas se abririam para receber as famílias, para as professoras explicarem para as famílias qual era o trabalho, discutirem com as famílias qual é o trabalho pedagógico da escola, como é que elas podiam ajudar as crianças em casa e tal. Isso vingou, foi obrigatório num ano, 2 anos, 3 anos, depois o governo esmoreceu nisso. Aí o que as escolas fizeram com isso? Não tiveram formação para entender o que era para ser feito, independente de eu concordar ou não, fizeram disso uma festa, que é sábado letivo. A gente tem que pagar aquele recesso dia 6 de setembro, então vamos fazer um sábado letivo. E as datas também sobrevivem muito por isso, porque o pessoal pega o recesso, faz sábado letivo para completar os 200 dias, faz uma festa. E aí criou-se o Dia da Família, porque aproveita e substitui o Dia dos Pais, porque as crianças nem têm pai na certidão de nascimento, como é que vai ter festa para eles? E a festa das mães, porque a gente vai pegar, porque a criança às vezes não tem mãe, mora com a avó, com a tia, aí tem a discussão das novas configurações familiares, que talvez a gente possa atender, famílias com 2 pais, com 2 mães, e o fato de que desde os anos 70, o IBGE já contou para a gente que há uma imensa maioria de famílias brasileiras que só tem a mãe, que é a única figura adulta de sustento e orientação e organização é a mãe. Então, a festa da família, ela abarcaria esses formatos, daria conta de um encontro com a família. Então, assim, uma coisa foi a razão de criar a data, a outra coisa é o que a escola faz, a outra coisa é discutir por que faz. Que a minha discussão sobre isso vai dizer assim, então eu crio um dia, enfeito a casa, arrumo a casa, recebo a família com hora marcada, faço uma festinha, as crianças cantam e dançam para a família, que é uma outra discussão de usar a criança para entretenimento do adulto. Isso é desrespeitoso com a criança. E aí as pessoas vão lá, fazem a festinha, comem, bebem e vão embora. Nem a escola se modificou em relação à escuta sobre a família, nem a família penetrou no cotidiano da escola. Então, a festa da família é um estereótipo, porque tem uma coisa que eu digo também, eu vou até mudar a tela aqui, porque eu acho que está adiante. Espera aí, agora eu estou com a... Eu agora não sei mais mexer na tela. Espera aí, abri de novo a tela. Eu consegui abrir uma tela por cima da outra. Estou vendo você, eu estou com 2 telas abertas, uma em cima da outra aqui, mas deu certo. Eu vou voltar para cá, depois eu chego lá. Que quando eu trabalho... Espera aí que eu me perdi, desculpa. Perdi o fio da meada. Onde é que eu estava? Você estava falando da festa na escola. Do Dia da Família. Do Dia da Família, e você estava citando o exemplo, assim, que existe uma proposta, mas que a realidade dessas famílias, assim, isso não se encontra, né? Sim. Então, quando eu costumo dizer que essas comemorações é igual a da esmola. Igual a da esmola. E aí, gente, eu não estou dizendo que não é para matar a fome das pessoas, não, tá? Pelo contrário. Mas, assim, ao invés de lutar por política social, eu deixo as coisas como estão e eu vou lá e divido parte do que eu tenho com algumas pessoas pobres de vez em quando, e isso acalma o meu coração.
eu matei a fome de meia dúzia. Tem 1 milhão morrendo de fome, mas eu aqui posso dormir tranquila porque eu matei a fome de meia dúzia. Não muda o contexto. As datas comemorativas, elas fazem isso um pouco com a gente. Eu vou usar o exemplo assim, da família. As famílias não entram na escola, eu faço reunião de pais em horários ruins para elas irem, eu só chamo o pai na escola para reclamar das crianças, estou fazendo um quadro bem feito, tá? Família quer marcar hora com a coordenação, eu dificulto aquilo, né? Reunião de pais é aquela coisa bem rápida, entrego os papéis, reclamo das crianças, não sei o quê. E aí eu faço o dia da família. A família vai lá, eu não me altero, nem ela se altera. Pronto, acabou, mas, ó, gente tem uma relação ótima com a família, a festa é linda. Entende? Eu resolvo aquilo comigo, tá tudo tranquilo, as famílias ficaram felizes da vida, não vão nem reclamar aí das coisas que a gente não recebe e tal. Entendeu? Marta, fale. Eu queria fazer uma observação muito rapidinho, porque não quero te interromper, usar seu tempo, mas, assim, pensando, assim, pessoal, no nosso curso, né, um curso de formação de professores, a gente trazendo essa discussão, especialmente na educação infantil, muitas vezes a gente não trabalha numa perspectiva de o conteúdo de ciências sociais, história e geografia. Mas mesmo que de um jeito muito sutil, essas datas, né, essas propostas, elas entram como se fosse um conteúdo de história, enfim, os feriados, as datas comemorativas. E a observação que eu queria fazer é o seguinte, a Marta deu um exemplo da relação com as famílias. Primeiro, assim, ninguém aqui está dizendo que não pode comemorar nada, nenhuma data. Acho que a primeira questão que a Marta apontou existe uma diferença, e ela apresentou isso com vários argumentos, do que é do âmbito privado, né, e do que é público. A gente está falando de uma instituição, de instituição pública, e mesmo a instituição privada, dependendo do tipo de instituição, não deveria caber, a não ser que você matricule seu filho numa escola, por exemplo. Se eu quero matricular meu filho numa escola católica, então você sabe que tem algumas práticas que vão acontecer, mas a gente está falando de instituições, no geral, instituições públicas, né? A gente está falando da escola em si. Eu não posso, assim, nós somos, e a gente vem discutindo nossa disciplina, nós somos sujeitos, enfim, cheio de subjetividade que tem a ver com a nossa história, com as nossas relações familiares, com a nossa cultura. Então, a gente pode comemorar, eu, por exemplo, adoro comemorar várias coisas na minha casa, mas eu não posso ter a compreensão de que essa lógica é a lógica que eu preciso reproduzir com as crianças na escola, porque as outras famílias, elas têm outras lógicas e outras compreensões. Eu lembro uma vez que eu era coordenadora pedagógica, Marta, de uma escola, e na reunião de início de ano para apresentar a proposta pedagógica, eu fui explicando por que a gente não trabalhava com as datas comemorativas e que não era nenhuma questão com as famílias, nem... E aí fui explicando com esses argumentos que você trouxe, né? De como às vezes a criança não está afim, e a gente põe, por exemplo, uma criança de 2 anos para ficar uma semana ensaiando para uma festa que ela não sabe nem que é Dia das Mães, chega lá no dia, ela começa a chorar, não quer dançar, não quer cantar nada, mas a mãe deseja isso. Assim, primeiro é sempre colocar em primeiro lugar a criança, né? As crianças. E inclusive, a responsabilidade da escola de orientar os pais quanto a isso, de dizer, a gente não tem nada contra, vocês vão entrar na escola todos os dias, vocês vão participar das coisas, a gente vai conversar, a gente quer vocês aqui dentro. Mas, muitas vezes, uma apresentação, uma festa para as crianças acaba sendo uma situação super horrível e constrangedora. Mas, numa reunião de início de ano, explicando isso aos pais, eu fui explicando e um pai, surpreendentemente, levantou a mão e disse, e uma mãe questionou de não ter a chegada do Papai Noel no final do ano. E aí um pai, surpreendentemente, levantou e disse, se tiver chegada de Papai Noel ou qualquer outra confraternização do Natal, né, cristão, eu me oponho e eu gostaria de deixar público, porque eu sempre ensinei os meus filhos que Papai Noel não existe. Até eu tomei um susto, porque até hoje eu acho que eu ainda acredito em Papai Noel, mas eu não posso achar que as crianças da minha turma, das minhas turmas, enfim, teriam que acreditar e que Papai Noel teria que chegar na escola. E foi surpresa também para as outras famílias, mas eu fiquei pensando que talvez ele nunca tivesse tido espaço para dizer isso até publicamente, e isso surpreendeu as outras pessoas, né? Porque a gente parte do princípio assim, todo mundo gosta de Dia das Mães, mas quantas crianças têm mães? Todo mundo gosta de Dia dos Pais.
E eu tenho várias histórias da minha relação com as crianças, de resistência das crianças, até coisas do tipo assim, professora, eu não vou ensaiar, porque a minha mãe não vem, minha mãe está trabalhando, sei lá, uma festa sexta-feira de manhã, minha mãe está trabalhando, então a minha mãe disse que não pode trazer um prato de doce ou de salgado, então ela não vem à festa. A gente poderia aqui enumerar várias situações, mas o que eu gostaria assim, de chamar a atenção é quando a gente olha para a escola e quando a gente conhece as crianças e vive essas práticas, a gente vai perceber o quanto é muito mais um desejo do adulto, que pode ser o adulto família, que espera, que sempre sonhou ter um filho e ele sair pintado no dia do índio, e aí tem uma questão até conceitualmente errada, para tirar foto, porque acha bonitinho, ou até porque é uma escola que está organizada de alguma forma por datas comemorativas, e que não deveria estar, porque na educação infantil, especialmente na educação infantil, o currículo precisa ser organizado pela brincadeira e pelas interações. E no ensino fundamental não tem lugar nenhum dizendo também que o currículo tem que ser por datas comemorativas, a gente já viu isso aqui. Então, eu queria chamar a atenção disso, assim, Marta, só para dizer assim, a ideia não é que isso não pode existir, é pensar um espaço institucional, qual é a responsabilidade de um espaço institucional com um tipo de prática que é do âmbito privado, né? É isso, Gabi, assim, na educação infantil, em ambas as situações, tanto na educação infantil no ensino fundamental, a gente constata, e aí na pesquisa eu vi na educação infantil, que muitas vezes as pessoas trabalham com data porque elas não sabem o que fazer. É falta de conhecimento sobre o que é educação infantil. Então, é uma falta de estudo mesmo, né, de um debate com a educação infantil. E a gente vai entender que esse currículo ele é empobrecedor do conhecimento, é um cotidiano demandado pela mídia, norteado por questões morais, religiosas e de consumo. A escola alimenta um consumismo quando alimenta essas datas, muitas das vezes. Parece atento à cultura e à história que compõe a sociedade, mas a gente vou passar aqui daqui a pouco as fotos para vocês rapidinho, para a gente ver como é que não está atento à cultura e à história que compõe a sociedade. É um recorte dessa história, é um recorte ideológico. Não se constitui no encontro e reconhecimento das diferentes culturas que compõem o tecido social, porque lembra assim, é um currículo que tem um recorte de classe, tem um recorte ético, racial, religioso, ideológico. Prestam de serviço ao reconhecimento da diferença da construção da alteridade. Ele fecha, engraçado. Pronto. É uma marca do adultocentrismo, são os adultos pensando. Viram festas na escola, e não é problema a escola ter festa. Agora, o que é? Por que faz festa? Gente, quer fazer festa, faz festa. É aniversário da criança, é seu aniversário, seja pelo que for, essa da escola, ganhamos um gatinho, a nossa plantinha deu flor, tudo pode ser motivo de fazer festa. Nasceu o nascimento, por exemplo, nasceu o irmão de uma criança. Nasceu o irmão de uma criança. Seja, sabe, a gente se mudou para casa nova, papai voltou de viagem, minha avó veio morar comigo, seja o que for, né? A gente contou a história da Dona Baratinha, a gente quer fazer o casamento da Dona Baratinha, a gente quer fazer a festa do casamento, faça a festa, né? O problema não é ter festa, é porque tem festa e qual é o papel da criança nessa festa, porque se ela está na festa para entreter adulto, aí tem uma discussão de que aquele conceito de criança como sujeito histórico e de direitos está anulado, né? Porque ela virou um brinquedo dos adultos. A escola se organiza muitas vezes pelos momentos comemorativos oficiais e não pelo currículo construído com a criança. Cria-se uma pedagogia de eventos, a gente vai pulando de um evento a outro, e aí não enxerga o cotidiano, e servem a interesses que não dizem respeito ao pedagógico, sabe? A construção do conhecimento com as crianças, a constituição das subjetividades das crianças. Deixa eu pular aqui, Benjamin, que eu quero trazer o outro. E a gente acha que não tem uma única forma de organizar o currículo, tem que priorizar a criança, o diálogo, e se vai trabalhar com data ou não, seja qual for a data, isso é uma decisão da comunidade escolar. E aí, comunidade escolar não são só os professores. Isso que a Gabriela falou, uma boa reunião de pais, explicando qual é a proposta pedagógica, isso supera muitas das questões. Agora, essa família tem direito a discutir isso, a saber por que sim e por que não. E que se a gente tiver uma atenção, for uma escola com uma atenção voltada para as crianças, isso não será um problema. Essa não será uma questão. E aí eu queria trazer rapidamente para vocês
um conjunto de imagens para dizer assim, como é que o trabalho com datas não, quando diz que vai trazer a cultura do país, não necessariamente é isso que acontece. Deixa eu agora fazer bonitinho, peraí. Agora deixa eu ver se eu aprendi, minimizei. Vocês estão vendo já? Então, está escrito lá no meio da tela, Brasil, terra indígena, essas fotos, eu trago a fonte das fotos do lado aqui, tá? São de diferentes lugares, são todas fotos da internet, Facebook, Instagram, de onde eu fui pegando emprestado. Brasil, terra indígena. Essa foto foi feita no dia 24 ou 25 de agosto, Brasília. Todos esses pontinhos no entorno são indígenas e eles construíram esta frase no centro da manifestação. E aí eu vou passar algumas fotos de indígenas brasileiros, agosto, agora, 2020, 2021. Aqui é o momento dessa vigília, que eles estão lá para lutar contra a votação, pela votação do não marco temporal, vale a pena a gente entender. E aí eu trouxe isso aqui, dessa página, que é o anúncio de uma festa na aldeia. Festa do Rapaz. Nunca imaginei que a aldeia indígena tivesse festa do Rapaz. Eu sei que tem uma festa de quando eles chegam à maturidade, mas não sabia que chamava desse nome. E tem a festa da moça, da menina moça. E a gente não sabe que tem isso. E a gente trabalha o tal do Dia do Índio, que não corresponde a esses indígenas. Olha essa indígena preparada para a festa do Quarupi, na aldeia, eu vou ler do jeito que eu sei, né, gente? Patize e Cuicuru. E aqui, uma coisa que eu nunca imaginei que tivesse, é a inauguração de um escritório de advocacia popular indígena. São advogados indígenas abrindo um escritório para defender as causas indígenas. E a gente, quando eu estou fazendo isso para a gente pensar como é que se trabalha isso na escola, como é que se trabalha esta figura na escola. Algumas imagens de indígenas atuais, eles em Brasília, Aqui é um ritual que é o Omoataxi, ritual em que os Imbiá Guarani se defumam para afastar os maus espíritos. Estão lá no momento de tensão e mantendo a tradição em alta. Por que eu trouxe essas imagens? Para lembrar que as escolas trabalham o tal do índio no dia 19 de abril. Dia 19 de abril não foi uma data criada pelos indígenas, a palavra índio não é uma palavra criada pelos indígenas, é a maneira como os portugueses nomearam os povos que aqui viviam, os povos originários. E que aquilo que se trabalha na escola não corresponde a essas imagens que a gente viu. Na escola, trata-se o indígena com um estereótipo exótico. Eu, inclusive, já ouvi professora dizendo assim para a criança, isso há muitos anos até, eu estava estudando, estava no curso normal, fazendo estágio, a professora falou assim, os índios viveram aqui no Brasil como se não tivesse índio no Brasil, né? E olha que a gente já cuidou de exterminá-los e muito, mas eles existem e resistem. E aí vivem um momento crítico em relação ao marco temporal, eu não sei se vocês sabem o que é, se for votado o marco temporal, os indígenas só terão direito às terras que estavam demarcadas em 1988, quando a gente vinha de uma ditadura militar, onde os índios foram dizimados e perderam grande parte das suas terras, que, aliás, eram todas, né, no Brasil. E aí, assim, se alguém tiver falado de indígena em 19 de abril, em 2021, provavelmente não falou do marco temporal. Mas vai explicar isso para as crianças? A gente explica a Páscoa, como é que não vai explicar marco temporal? Existem formas de dizer isso às crianças. Dizer, o que eu estou querendo trazer? Quando a gente engessa numa data, aquilo que eu falei, tem um recorte, um engessamento e um empobrecimento, a gente tende a trabalhar naquele momento, aquilo acabou, morreu.
Agora, o que está acontecendo em Brasília, possivelmente as escolas não estão falando com as crianças, e inclusive aproveitando a grande repercussão que tem na mídia alternativa para mostrar isso que eu trouxe para vocês, um pouco da diversidade dos indígenas. Eu vi um vídeo, eu até ia trazer um vídeo para vocês, mas não vai dar tempo. Eu vi um vídeo de 5 jovens indígenas que eles se apresentaram assim, dizia assim, eu sou fulano de tal, ó, aí ele dizia, eu fulano, aí dizia a etnia, e eles foram falando assim, cada um dos 5 eram de uma etnia diferente, todos indígenas, para dizer assim, respeitem a diversidade dos povos originários. A gente não os conhece, a gente os ignora, a gente tem ajudado a dizimá-los, mas todo ano tem dia do índio na escola. Olha como é que essa lógica não nos ajuda a ser melhores, né? A ser um povo melhor. Então, eu trouxe essas imagens só para dar uma mexida em relação a essa concepção de trabalho por datas, né? É um convite para repensar, gente. O desejo da gente, assim, é repensar. Vocês estão num curso de formação, daqui a pouco vocês estarão na escola, alguns já estão na escola, para lembrar, assim, as práticas naturalizadas, aquelas que não passam pelo crivo do debate, da reflexão, de uma perspectiva de uma análise mais completa dela, elas não cabem na educação. Elas não deviam ter lugar na educação. A gente precisa se perguntar o porquê. Acompanhar as crianças de 3 anos que costumam fazer o porquê. Essa é uma pergunta que deve acompanhar a gente. Vai trabalhar o Dia da Família, por quê? Porque sim, porque não. Né? E se não fizermos, o que podemos fazer? O que ocupa esse lugar? Tem que ocupar esse lugar? Tem que ter uma data? Eu não trouxe um outro slide que tem assim. Mas o que a gente propõe? Eu comecei falando para vocês que eu defendo que tenha que ter um uso de um calendário na escola. Mas se a educação infantil tem centralidade nas crianças, o que deveria compor um calendário de uma turma de educação infantil? Qual é o dia mais importante da sua vida? Da vida de cada um. Quando nasce. Exatamente, Sara. Então, isso, Marcela, é o seu nascimento. É quando você entra para a história. Não tem história para você se você não entrou nela. Então, os calendários das turmas de educação infantil, dos grupos de educação infantil e os anos iniciais de ensino fundamental, eles deviam estar repletos de dias de aniversário, mas há religiões que não comemoram, mas eu não estou falando em comemorar, eu estou falando em ter o registro dela. Né? O aniversário da Sara é dia 14 de maio. Está lá, no dia 14 de maio, está quase chegando o aniversário da Sara, já passou o aniversário da Márcia, daqui a pouco tem o aniversário da Daiana, o aniversário da Marcela e da Maria Luísa no mesmo dia, elas nasceram no mesmo dia. E aí, o dia da Sara, é o dia da Sara, que a gente vai contar a história de Sara, Sara vai poder escolher não sei o que lá, vamos fazer aquele dia especial que não precisa virar festa, mas é uma comemoração. E uma valorização do sujeito, desses sujeitos. O dia que nasceu, no dia do aniversário do Theo, filho da professora Gabriela, o aniversário do filho da professora, se isso for assunto entre nós, pode entrar no calendário. O dia que a Gabriela chegou na escola, porque a Gabriela chegou depois na turma. A gente começou dia 5 de fevereiro, ela chegou dia 15 de março. Dia 15 de março, a gente conheceu a Gabriela. No dia tal... No dia que a gente vai fazer o piquenique, no dia que a gente vai receber não sei o quê, aquilo que importa para as crianças deve compor o calendário, porque os calendários, as datas, nos ajudam a construir uma noção de tempo e espaço. Né? As datas ajudam a construir a nossa memória, ajudam a gente a organizar o nosso presente, ajudam a gente a planejar o futuro. E isso é importantíssimo na educação infantil. E essas datas que caem, caem sobre as crianças, elas não são significativas. Por isso que a gente faz tanto esforço para tornar significativo. Né? Mas aí, quando a gente ensaia com uma criança para dizer uma poesia para a mamãe, aos 3 anos de idade, e ela quer correr atrás do coleguinha que está lá, a gente não está tendo um currículo centrado nas crianças. Né? Bom, gente, era isso que eu tinha um zilhão de coisa para dizer, porque eu falo até semana que vem. Mas... E aí, como é que fica isso para vocês? Esquisito, né? Diga, Sara.
Eu achei sensacional. Eu acho que é tão. Eu acho que para mim é inclusivo, sabe? Para todo mundo mesmo. E a questão do pro adulto ver, eu acho que eu nunca tinha pensado nessa questão, nunca tinha pensado, né? Para mim sempre dava para ver, nossa, essa criança tá na cara que ela não queria estar ali. E aí, quando você explicou, eu acho que deu para encaixar as peças sobre o que eu achava que podia ser abordado na educação infantil, né? Que é a vontade da criança, combinados com a criança, né? A questão que a professora falou sobre reunir os pais no início do ano, né? Para poder fazer os combinados, as orientações. E a questão do Dia da Família, eu acho que eu fiquei um pouquinho decepcionada. Poxa vida! É praticamente quando você... É praticamente quando diz que a fada do dente não existe. Aí, o Dia da Família foi uma questão política. Nossa, cara, isso aí é horrível. E a questão Sara, é horrível. uma data é impossível. Muito. Eu achei que o que mais pegou foi o dia tipo, o dia que você nasceu, conte sua história. Eu acho que é a parte que eu mais gostei. Eu queria ter tido isso. Mas eu não ia ser contemplada, droga. Eu nasci em dezembro. Não tem problema. O seu dia calendário, a gente conta a sua história. Seria legal. É um calendário. Seria tão bom se pudesse fazer isso na prática. Mas pode, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Por que você está falando para mim? Obrigada. Se vocês forem prestar atenção, eu acho que a Lohane trouxe isso aqui. Ela estudou numa escola privada, de classe média, não é, Lohane? Que não cantava o hino, por exemplo. Essa discussão, ela é muito presente na escola pública, quando nem precisava ser, tá? Porque não há exigência legal. Tem um detalhe sobre isso, que eu preciso falar para vocês. E em escolas particulares médias e pequenas, ou então muito tradicionais, porque as escolas privadas progressistas, chamadas progressistas, alternativas, e que geralmente são muito caras, atendem a uma elite, elas não trabalham com datas. Tá? Tanto que isso é um recorte ideológico. Os filhos do Ike Batista não formaram para o hino na escola, provavelmente não tiveram dia das mães, dia dos pais, e muito menos dia do trabalho, dia de soldado, porque os filhos do Ike Batista não foram criados para serem subservientes, patriotas e obedientes. Percebe como é que tem um sentido ideológico forte? Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, tem uma data que é obrigatória, uma única data que eu saiba que ela é obrigatória, que é o Dia da Consciência Negra, porque ela é fruto de uma luta na contra-hegemonia, e aí uma forma que se encontrou de não se driblar a discussão é criar a data. O problema é que não adianta eu fazer oficina de turbante dia 20 de novembro e continuar sendo racista o ano todo, porque isso é possível, é isso que acontece. As pessoas tiram foto de turbante, todo mundo é antirracista no dia 20 de novembro. No dia 19, continuou gritando com as crianças negras, no dia 21, continuou servindo merenda ruim para as crianças. Eu não estou dizendo que isso é a regra, mas isso acontece. Então, a questão é a gente tirar da data e trazer para o cotidiano. Sara e Henrique levantaram a mão. Sara já tinha ligado. Nossa, eu gostei muito, muito da aula e foi muito enriquecedor e agradeço que eu possa ver mais do seu material mais vezes. Gostei muito. Muito obrigada. Eu quero só fazer um comentário rapidinho. A fala da Marta sempre é muito boa e sempre me faz pensar, porque
fundamentalmente, ela está trazendo para a gente uma discussão curricular, né? E quando a gente fala de currículo, a gente fala de escolhas, né? Como a própria professora Marta disse. Mas no caso da educação infantil, quando a gente vai para a prática, parece que isso fica um pouco escondido, né? Fica escondido por essas tradições inventadas que a Marta falou, pela própria cultura escolar, ou seja, a escola sempre foi assim, então para que mudar, né? Então a gente aprende na universidade uma coisa e vocês vão ver, vocês podem, provavelmente vocês vão, se já não estão em sala de aula, se vocês forem atuar na educação infantil, vocês podem sim se deparar com escolas que atuam dessa forma e que não aceitam, né? É uma luta muito grande você trabalhar de uma outra forma numa escola desse tipo, porque essas datas comemorativas, elas acabam preenchendo esse vácuo curricular, né? Na verdade, elas são o próprio currículo, muitas vezes até porque nesses espaços há pouca reflexão sobre o que é um trabalho na educação infantil, né? Vocês já ouviram aquela frase, quando a criança chega em casa, o pai vai perguntar, hoje você estudou ou você só brincou na escola? Né? Ou seja, como se a brincadeira não fosse parte do desenvolvimento dessa criança. Então, de fato, há uma grande falta, e eu não sou nenhum especialista em educação infantil, mas eu percebo uma grande falta de compreensão do que é educação infantil, do que é esse trabalho na educação infantil. Inclusive, por parte dessas escolas que trabalham dessa forma, que organizam os currículos por datas comemorativas. Então, são trabalhos que são descontextualizados, são trabalhos que eles respondem a lógicas adultocêntricas, como a Marta colocou, eles respondem a outras lógicas, né? As professores ficam lá, né, quando a gente tinha as aulas presenciais, os professores, estagiários, elas ficavam lá cortando papelzinho, porque tinha que entregar, porque ia ter a festinha dos pais, então tinha que fazer o presente que a criança vai entregar para os pais. Então, são lógicas assim que têm pouca relação com o que realmente importa, né? Ou seja, com o que realmente importa é o direito à educação, é o desenvolvimento daquelas crianças, né? E de que forma a escola deve trabalhar para essas crianças se desenvolverem nessa etapa da escolaridade, né? São perguntas que ficam um pouco de lado, né? Já que o central acaba sendo responder essas demandas, né? Na rede privada, então, nem se fala, porque as mães querem ver a criança pintada de índiozinho, acham isso bonito, né? Então, a escola entra também nessa lógica de produzir aquilo que é esperado dela, né? Então, há uma inversão, né? Ao invés da escola colocar para as famílias o que é importante, colocar não numa posição de hierarquia, mas de uma posição de conhecimento, da mesma forma que quando a gente vai numa consulta médica, a gente escuta o médico naquilo enfim, que é da especialidade dele, né? Então, é uma relação que não precisa ser uma relação hierárquica, mas que precisa ser uma relação de respeito ao papel de cada um dentro desse processo, né? Então, falta muito nesse sentido, né? E essa aula da Marta sempre nos faz pensar sobre isso, sobre todas essas questões do próprio currículo de educação infantil. E a questão curricular é uma disputa em todas as etapas, né? Você falou desse exemplo do Ike Batista, que mesmo depois que ficou pobre continua muito mais rico do que a gente. Ele, nas outras etapas de escolaridade, é a mesma coisa, só que a gente tem, diferente da educação infantil, que a gente tem a questão, por exemplo, das avaliações externas, ou a própria questão tradicional de entender o que é importante na escola, é o português, é a matemática, né, é aquilo que cai na prova, né? Então, isso tudo acaba que faz parte dessa cultura da escola nas outras etapas, como não tem na educação infantil, acaba sendo preenchido por essas outras práticas, né? E tradicionalmente práticas que não tem que são descontextualizadas, que não tem muita relação com o desenvolvimento das crianças, por exemplo, no caso das datas comemorativas. No ensino fundamental, a gente tem visto hoje alguns autores têm chamado de, por exemplo, um estreitamento curricular, né? Que é você passar a ensinar só aquilo que cai na prova, mas
Isso acontece onde? Isso acontece na escola dos filhos do Eike Batista? Obviamente não. Esses vão viajar, vão para a Europa, vão visitar o Louvre. Eles não vão deixar de estudar filosofia, sociologia e tantas outras matérias importantes, né? Não há estreitamento para esses. Mas a gente vivencia isso na escola pública, uma série de pressões que vão nesse sentido, né? Enfim. Então era para ser um comentário rápido, acabou sendo um comentário longo, mas fica o agradecimento aí também, é sempre muito importante, essa fala da Marta sempre me faz pensar muito. Então é isso. A Amanda levantou a mão, pode falar, Amanda. Oi, então, é porque a gente agora está falando, né, do Dia do Índio, e foi outra coisa que eu pus no relato do trabalho, que na educação infantil, no ensino fundamental, enfim, enquanto eu estava no MOP, né, a gente tinha o Dia do Índio, e eu tive a oportunidade de estar na aldeia Guarani muito por conta, né, do meu pai e tal. Fui batizada na aldeia Guarani e eu não associava o Dia do Índio com aquilo que eu via na aldeia. Eu não entendia, não era algo que eu comentava, mas era algo que não fazia nenhum sentido para mim. Voltando agora para a educação infantil, eu nem sabia o que era dia e mês e ano, eu não entendia isso. E a gente comemorava um dia que era, sei lá, para mim era qualquer dia da vida, o Dia do Índio, e as professoras recortavam para a gente um filete de papel assim, para a gente desenhar, botar lantejola, medir a nossa cabeça e botava um grampo, né? E aquilo era o nosso cocá, e depois colava uma pena. No dia seguinte aparecia com a pena pronta, né? Para a gente enfeitar. A gente enfeitou e ela colou a pena. Então, assim, e aí me lembrou também, fazendo uma relação, acho que é da Baby do Brasil, aquela música, né? Todo dia é dia de índio. E então eu acho que uma coisa oposta à outra, porque realmente é isso, todo dia é dia de pessoas dos povos originários que aqui habitavam muito antes da gente. Então não é um dia para a gente comemorar, é algo para estar sendo falado a todo tempo, né? Então, o que é essa data, né? Eu acho que só para dialogar um pouquinho. Mas, enfim, gostei muito da aula, obrigada. Amanda, que depoimento maravilhoso que você traz, assim. E aí é isso, gente, não tem conhecimento que possa ficar engessado, lacrado num dia, porque a vida é dinâmica, o currículo é dinâmico, o currículo precisa ser feito com e a partir dos sujeitos que estão na escola, em diálogo com a vida, com o mundo, com a ampliação de repertório cultural. Eu vou precisar começar a me despedir de vocês. Eu queria dizer uma coisa antes da gente encerrar, antes de eu sair, pelo menos. Gabriela, Henrique, todos vocês, nesse viés aí do currículo como um campo de disputa, quem é da cidade do Rio de Janeiro, o Renato já deve ter vivido isso, se não está vivendo, que é a questão das políticas de currículo e avaliação de controle externo, que prevêem aí um esvaziamento da competência do professor e daquelas questões de responsabilização e compensações. Niterói está avançando agora assustadoramente nesse processo, né? Niterói é minha cidade, né, gente? Não só trabalho em Niterói, eu moro em Niterói, fui da rede de Niterói. E aí a UF, eu estou colocando aqui no chat, vai realizar um ciclo, não coube toda a coisa, vai realizar um ciclo de conversas sobre essas políticas, né? E o primeiro encontro é amanhã, às 6h, com o Luiz Carlos Freitas. Eu estou colocando aqui o restante do recado. E vai estar no YouTube, vai ser na página do YouTube, amanhã às 18h, estão todos convidados, a gente pede a vocês a divulgar, porque o Freitas é talvez o maior especialista na crítica a esse conjunto de políticas neoliberais na educação, né? Então, amanhã a gente tem uma conversa com ele, e para quem é da educação infantil particularmente, mas não só, no dia 8 a gente tem, no mesmo horário, no mesmo canal, uma conversa com a Roselane Campos, da Universidade de Santa Catarina, que ela faz uma discussão exatamente desse processo de BNCC e políticas afins,
como o projeto de privatização da educação infantil. A gente vai ter um ciclo de 3 conversas, a terceira é mais focada em Niterói, e aí estão todos convidados, é nesse endereço aqui do YouTube, da FEUF, tá? Mas é isso, Gabi e Henrique, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de ter essa conversa, quanta coisa eu já ouvi aqui hoje e aprendi, né? E agradeço a vocês essa oportunidade mais uma vez. A gente que te agradece, Marta, muito obrigada. A gente sempre termina a aula, assim, pelo menos eu fico com vontade de falar muitas coisas, mas eu não falo porque eu não quero ocupar o tempo e o espaço, enfim, para a turma poder perguntar, falar, mas a gente pode continuar esse debate, a gente vem sempre conseguindo continuar, enfim, nas aulas, e te agradecer muito, assim, pela sua participação. Enfim, gente, qualquer dúvida, a Marta, assim, de indicação, de leitura, da outra vez alguns alunos pediram, e a gente tem muito material até que a Marta indicou na última aula, até no próprio chat, enquanto a gente falava, mas se alguém se interessar pelo assunto, a gente pode ir conversando um pouco mais. Então, muito obrigada, Marta, foi ótimo, e eu sempre aprendo muito com você, tá bom? Muito bom te ver. Ainda não como eu gostaria, mas daqui a pouco a gente consegue, se Deus quiser, no presencial. Ai, no presencial. Gente, eu vou então precisar sair, porque a minha reunião começa em 5 minutos, minha outra reunião. Então, muito obrigada, tá? Um abraço para vocês todos. Beijo, tchau. Um abraço, Marta. Tchau, tchau. Eu vou parar aqui a gravação. Henrique, tem um aluno que gostaria de falar com a gente no finalzinho, mas eu vou encerrar a gravação, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês, boa tarde. Jorge, tudo bem? Agora tá tudo bem. Tá certo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida a gente continua conversando. Um abraço em vocês. Boa semana. Tchau, pessoal. Boa semana. Fiquem bem. Tchau,